O que é destaque nesta terça-feira? Força Nacional desembarcou em Manaus no início da madrugada para garantir segurança nos presídios. Defensoria Pública pede ao STF liberação de presos no Amazonas. Governador reúne 3 poderes para discutir soluções para problemas do sistema penitenciário do estado. Maioria dos presos mortos nos presídios respondia por roubo. Moradores de Taquatiara ficam apreensivos com transferência de detentos para o município. Melo propõe pacto nacional para combater facções. Cresce projeção da inflação para 2017. O número de membros do PCC cresceu 20 vezes em 3 anos em Roraima. Terremoto de mais de 7 graus atinge a Indonésia. IML faz 59 exames de corpo de delito, mas não registrou morte por violência. Positivo do Compage assalta posto de gasolina e mantém funcionários reféns por quase 2 horas. O bandido acabou preso. O Jornal da Manhã começa agora, 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 60%, a probabilidade é de chover 12 milímetros. A umidade do ar é de 78%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro, é o 10º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 355 para acabar 2017. É dia de Santo Aldo. O Rio Negro havia subido de sábado até ontem 49 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava nesta segunda-feira em 20 metros e 85 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1907, a Torre de Belém é classificada como Monumento Nacional em Portugal. 1937, Guerra Civil Espanhola. A Junta Nacional ordena a evacuação de Madrid da população civil sob uma intensa ofensiva das tropas militares. 1946, as forças comunistas de Mao Tse-tung e a de Chiang Kai-shek fazem uma parada na China contra a proposta mediadora do presidente dos Estados Unidos, Harold Truman. Celebra-se em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Americanos enviavam pela primeira vez um sinal de radar à Lua, recebendo um eco como resposta 3 segundos depois. O fato é considerado um prenúncio das comunicações por satélite. 1962, uma sequência de erupção no Monte Huascarán, no Peru, matou cerca de 3.500 pessoas e destruiu 7 vilas. 2003 entra em vigor o novo Código Civil Brasileiro, aprovado pelo Congresso em setembro de 2001. 2013, Hugo Chávez, eleito para um novo mandato presidencial na Venezuela, não assume o cargo por problemas de saúde e acabou morrendo. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar autuaram 295 motoristas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de ontem durante blitz da Lei Seca. Foram flagrados 23 motoristas dirigindo embriagados e 15 sem possuir carteira nacional de habilitação, sendo um menor de idade. Durante as blitz foram apreendidos 28 veículos, 91 certificados de registro de licenciamento veicular de veículos com licenciamento em atraso. 5h50 em Manaus. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos aí um assalto a um posto de gasolina no final da noite de ontem e que entrou pela madrugada. Quem assaltou? Um fugitivo do Compage. Mais detalhes, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, aconteceu nessa madrugada aquele posto de Bandeira Ipiranga que fica em frente ao Banco Bradesco, ali no Boulevard, que fica bem no meio das duas pistas do Boulevard Álvaro Maia. Esse posto foi invadido por esse bandido, por esse fugitivo do Compage, o Michel. Ele, com simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma de brinquedo, ameaçava as pessoas e deixou os funcionários apavorados. A polícia foi até o local, foi preciso a chegada de parentes dele para fazer a negociação. Ele também conseguiu uma faca, já estava ameaçando de morte as pessoas dentro desse posto de gasolina, mas com muita habilidade, os policiais da 24ª SECOM conseguiram prender esse bandido. O Michel chegou com um simulacro, de repente ele se armou com uma faca e foi um maná, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, ele queria ameaçar, queria matar, disse que ia degolar,
quer arrancar a cabeça, quer decapitar, que ele era acostumado, não sei o quê, e de repente está aí, né? E não ficou encurralado, alguém viu uma movimentação estranha no posto, comunicou à polícia, que rapidamente chegou ao local. Daí, Paulo, começaram as negociações. Essa ocorrência deu-se por volta de 22 horas e 15 minutos e só veio terminar agora na madrugada. Pois é, no começo da madrugada o bandido se entregou e vai voltar para casa, não é, Pelegrini? Vai voltar, Paulo. A ocorrência foi registrada no primeiro DIP, logo que puxaram, né, o nome dele, apareceu lá como fugitivo do Compaz. É como dizem, é um ser humano, né? Só não lembro do que o ser humano fez com outro ser humano, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, né? Para você ter uma ideia, Paulo, dentre os que morreram lá no Compaz, a população ainda lembra muito bem daquele homem que estuprou uma garotinha de 4 anos de idade e depois a matou degolada. Dentre esses também está o Railson, né? O Ranilson. Ele matou uma garota de 14 anos, estuprou a garota depois de morta. Esse também está dentre os que morreram lá no Compaz. Os estupradores foram todos devidamente degolados, não é, Pelegrini? Todos foram sim, Paulo. Foram todos devidamente degolados. A grande maioria dos estupradores foram mortos nesse confronto entre bandidos dentro da cadeia. Alberto Pelegrini, tivemos uma noite relativamente calma no que se relaciona a crimes e não aconteceram mortes por violência, mas o IML, como sempre, o pessoal com muito trabalho. É verdade, Paulo Guerra. Foram 59 exames de corpo de delito, nenhuma necrópsia realizada, ou seja, nenhuma morte por violência deu-se durante a noite e madrugada, nem tampouco por acidente de trânsito. Nós tivemos aí um plantão considerado muito tranquilo na noite e madrugada, viu, Paulo? A Polícia Militar nas ruas, a Polícia Civil também nas ruas. Se não é essas ocorrências todas de complexo penitenciário, de confronto entre bandidos, a cidade estaria aí com os números bem dentro da realidade, bem dentro da normalidade, viu, Paulo? A única coisa que fugiu ao controle foi essa briga aí entre os bandidos dentro das cadeias. Pois é, e daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes dos últimos acontecimentos relacionados com a segurança nos presídios de Manaus. Alberto Pelegrini volta também, e antes que você encerre, Pelegrini, sua primeira participação, alguma normalidade no transporte coletivo hoje? Não, Paulo, não. Até o presente momento, nas empresas onde nós já passamos, nenhuma normalidade. Nós, mais uma vez, sob a tua orientação, sob o teu pedido, nós já estivemos nas principais garagens do transporte coletivo da cidade. É claro que não deu para fazer todas, mas a grande maioria, como as principais, como a Global, onde nós estamos falando exatamente nesse momento, aqui da frente da garagem da Global, já passamos também na Eucatu, fica próximo ao Instituto Médico Legal, e ali pertinho também fica a empresa Líder. E já fizemos contatos também via telefone com outras empresas, e até o presente momento nenhuma anormalidade, Paulo. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. 5h55 em Manaus. O Ministério Público Federal iniciou ontem as inscrições do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários em nível médio. Vagas, sendo 3 vagas para Manaus, 4 vagas para o município de Tefé e 2 vagas para Tabatinga. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 13 de 9 às 15 horas. O candidato com deficiência deverá apresentar no ato da inscrição original ou cópia autenticada de laudo médico expedido no prazo máximo de 90 dias. A partir desta terça-feira e até o dia 3 de fevereiro estarão abertas as inscrições do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário do Comando do 9º Distrito Naval, na condição de praças temporários. O cadastramento é destinado para pessoas de ambos os sexos na faixa etária de mais de 18 anos e menos de 45 completos no ano da incorporação. Estão disponíveis 41 vagas para candidatos com formação em nível médio na área industrial, nas especialidades de edificações, eletrônica, mecânica, eletrotécnica e telecomunicações, e na área de saúde, nas especialidades de enfermagem, nutrição e dietética, patologia clínica, prótese dentária e radiologia médica. O salário inicial é de R$ 2.500. O tempo de serviço é renovado anualmente, podendo chegar até 8 anos. As inscrições podem ser realizadas na página do 9º Comando Naval, no link Serviço Militar Voluntário.
5h56 em Manaus. Das 1.860 mil vagas de agendamentos disponibilizadas ao público pelo Tribunal Regional Eleitoral desde o dia 2 de janeiro, apenas 47 ainda estão disponíveis para a realização de procedimentos eleitorais hoje. Ao marcar o procedimento, o eleitor pode solicitar a primeira via do título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, nova coleta biométrica e revisão dos dados cadastrais. Os eleitores que já garantiram seus atendimentos receberão uma mensagem SMS avisando um dia antes sobre o comparecimento à sede do tribunal. O serviço marca o retorno das atividades do TRE. A cada ano, uma das 13 zonas eleitorais de Manaus ficam responsáveis pelo atendimento ao público em Manaus. Em 2017, esses agendamentos ficarão sob o comando da 37ª Zona Eleitoral. Os candidatos que ficaram na condição de reserva do programa Bolsa Universidade poderão participar da segunda fase de remanejamento de vagas disponíveis. O processo vai começar hoje, a partir das 9h, exclusivamente pelo portal do candidato da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional e segue até às 23h59 de quinta-feira, dia 12. O endereço eletrônico é sgbu.manaus.am.gov.br. Inscrição /acesso/login. O resultado será anunciado no dia 16 de janeiro. Manaus tem 25 graus de temperatura. A umidade do ar é de 78%. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Não é surpresa para ninguém saber que o brasileiro vive insatisfeito com a política e com os políticos de nosso país. Aqui em Manacapuru não seria diferente. A insatisfação vem sobretudo em relação à imagem que se criou dos políticos. E aqui podemos citar o esbanjamento do dinheiro público, a votação do próprio salário, políticos que aparentam vida sem trabalho e até projetos gigantescos alheios à necessidade imediata do povo. Podemos até dizer que esse é um momento que passou. Desde o dia 1º de janeiro estamos vivendo um novo momento. Mas ao aproximar-se do 10º dia da nova administração, não é de nosso conhecimento nenhuma inovação. O choque de gestão esperado anda a passos lentos. Limpeza pública, saúde, segurança seriam prioridade, mas ainda há muitos bairros entupidos de entulhos e lixos, o hospital ainda sem medicamentos e alguns materiais necessários. E a segurança é a mesma que se vem aplicando por conta das polícias de plantão. Não é um subjulgamento, mas é uma forma de dizer que o povo tem pressa. O mínimo de sensibilidade política nos mostra essa insatisfação contra a política. A quantidade de vereadores fabricados por partidos que quase nada representam o povo e devoram grossas fatias do dinheiro público, enquanto milhares de desempregados enfrentam as filas das promessas de campanha para um lugar ao sol. O desemprego será, sem dúvidas, o maior desafio da nova administração, que até então continua na crítica do povo. De passagem, podemos dizer que o sistema político na sua totalidade precisa ser pensado, principalmente na linha da transparência e da maior presença direta do público nas decisões importantes. Mas no governo da esperança, a expectativa do povo é que logo, logo, dias melhores virão. Bem, Paulo, agora é só esperar. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h05 em Manaus. A Defensoria Pública Especializada em Interesses Coletivos se prepara para começar a receber as famílias de detentos mortos no massacre penitenciário. O valor do montante que será repassado às famílias ainda vai ser definido, mas ficará na casa dos 5 dígitos por preso, ou seja, no mínimo R$10 mil, segundo a DPE. A indenização a familiares de presos mortos no massacre de Manaus tem gerado polêmica, principalmente nas redes sociais. Várias pessoas questionam a legitimidade do benefício e perguntam se as vítimas desses bandidos também não deveriam ser indenizadas. A maioria dos presos mortos respondia por roubo, outros por estupros e por aí vai. 20 detentos foram transferidos da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, para a unidade prisional de Itacoatiara. A transferência aconteceu na manhã de ontem por medida de segurança. O prefeito do município, Antônio Peixoto, demonstrou descontentamento com essa leva de presos e disse que eles não são bem-vindos a Itacoatiara. Muitos moradores da cidade estão apreensivos com essa transferência. Ao tomar conhecimento da transferência de presos para Itacoatiara, o deputado Cabo Maciel manteve contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança para solicitar
o aumento do efetivo da Polícia Militar em Itacoatiara, uma vez que o número de policiais militares existentes no segundo PPM do município é insuficiente. Segundo o parlamentar, caso aconteça uma rebelião no presídio de Itacoatiara, o contingente policial existente atualmente não tem condições de atender a ocorrência. Maciel pede que o reforço seja enviado ainda hoje para Itacoatiara para ficar por tempo indeterminado em função do número e da periculosidade dos presos que foram enviados para a unidade prisional da Velha Serpa. Todas as varas criminais comuns e especializadas do Tribunal de Justiça do Amazonas estarão realizando a partir desta semana um mutirão carcerário para análise e avaliação da situação dos presos provisórios da capital e do interior. A intenção é proporcionar maior celeridade processual em relação ao caso desses detentos e com isso reduzir o clima de tensão existente hoje nas unidades prisionais após as rebeliões dos últimos dias e com mortes de presos. As varas criminais irão trabalhar em caráter de urgência, analisando a possibilidade de aplicação de medidas restritivas diversas à segregação da liberdade, bem como avaliação dos casos com excesso de prazo que aguardam audiência ou julgamento. A Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine aos juízes de Manaus que soltem presos do estado de modo que permaneça no regime fechado a quantidade equivalente ao número de vagas em cada presídio. No pedido ao STF, a DPU sugere como medida a progressão de regime do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto quando faltarem vagas nas penitenciárias. Em último caso, condenados poderão cumprir a pena em casa em regime domiciliar, desde que submetidos a monitoramento eletrônico. O governador José Melo reuniu ontem representantes dos 3 poderes para discutir soluções para problemas do sistema penitenciário do estado. No encontro, o governo estadual apresentou as medidas que vem adotando desde o início das ocorrências nas unidades prisionais e ouviu as sugestões para melhorias no sistema. O grupo deve voltar a se reunir em um mês. A reunião na sede do governo do estado participaram os secretários de Segurança Sérgio Fontes, de Administração Penitenciária Pedro Florencio, a procuradora-geral do estado Heloísa Simonetti e o chefe da Casa Civil José Alves Pacífico. Durante a reunião, José Bera destacou as ações emergenciais adotadas pelo governo estadual. O governo mantém um comitê de gerenciamento da crise no sistema penitenciário com lideranças da Secretaria de Segurança Pública e SEAP. Todos os procedimentos investigatórios para apurar as causas da rebelião nas unidades prisionais estão acontecendo. Uma força-tarefa de investigação está formada por delegados de unidades especializadas com a coordenação dos delegados Ivo Martins, Tarson Yuri e Rodrigo de Sá Barbosa, com o objetivo de identificar os líderes do movimento, responsabilizá-los criminalmente e fazer a transferência para presídios federais. O titular da SEAP, Pedro Florencio, destacou as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a segurança interna. Nós cuidamos de melhorar a segurança interna. A Polícia Militar ajudou no reforço das muralhas, está presente em todas as unidades prisionais, isso já inibe uma ação. Também foi colocada uma barreira na entrada do ramal e aí só está entrando funcionários e advogados. Essas medidas imediatas também foram previstas para poder pacificar o sistema. Retiramos de todas as unidades prisionais os internos que não tinham convivência, os que eram ameaçados e o que se diziam também integrante de outra organização criminosa. Os presos foram transferidos para Itacoatiara são presos de pequeno potencial ofensivo e que estavam sendo ameaçados dentro da vida das pessoas. Então, para trazer uma tranquilidade, nós não transferimos para Itacoatiara organizações criminosas, liderança, não. Os presos são presos que eram ameaçados, então são presos de pequeno potencial ofensivo. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, lembrou que desde o ano passado o governo estava monitorando as ameaças de fugas e rebeliões dos presídios de Manaus. O governo tem se preocupado com essa questão segurança pública, sistema prisional, desde outubro, com a possibilidade de haver convulsões no estado por conta dos presos da muralha. Então essa atividade colegiada nossa já é uma atividade antiga. Mas agora, com a crise, a atividade colegiada teve que subir níveis. Ou seja, ela não pode ser mais no nível operacional, ela tem que ser no nível de gestão, no nível de gestores, presidente do tribunal, procurador-geral de justiça, pessoas que respondam diretamente pelas suas instituições. E é isso que o governador tem procurado fazer, foi isso que ele fez agora com essa reunião. Fontes também falou da expectativa de reforço com a vinda de policiais da Força Nacional de Segurança. Nós estamos com várias frentes de combate. Num primeiro momento, nós tínhamos total controle com os nossos meios, mas esses meios têm se mostrado insuficientes porque a crise permanece.
ela é permanente e a tropa, especialmente da Polícia Militar, que é sempre chamada para esses eventos, cansa. Então nós precisamos realmente agora de um efetivo apenas para cuidar do sistema prisional, né? Porque a Força Nacional ela tem essa característica, ela é uma tropa ostensiva, não é uma tropa de investigação, e vai vir em paralelo a isso, ao pedido do governador também, uma equipe especializada do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, para avaliar os nossos protocolos, avaliar as nossas atitudes, dar sugestões, treinar e trazer equipamentos que possam otimizar a retomada do controle do sistema prisional. 6h12 em Manaus. O primeiro voo com integrantes da Força Nacional chegou a Manaus por volta das 2h55 da madrugada de hoje para ajudar no reforço da segurança nas penitenciárias do estado. O avião C-99 da Força Aérea Brasileira desembarcou na capital com 29 pessoas a bordo. Uma segunda aeronave modelo Hércules deve chegar por volta das 9h45 desta manhã, hora de Brasília, 7h45 hora Manaus, com mais 71 integrantes das forças de segurança. Os homens não deverão substituir agentes penitenciários dentro das prisões, mas reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio às barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos, escolta e guarda de presos que eventualmente precisem se deslocar para algum tribunal, por exemplo. A Força Nacional não poderá realizar a substituição do que seria a função de polícia penitenciária. Além dos 100 homens da Força Nacional, foram enviados equipamento de segurança e armas. Uma equipe de 10 agentes do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, vão fazer um diagnóstico das penitenciárias e realizar treinamento de agentes penitenciários com custo arcado pelo governo federal. O governo também emprestará um helicóptero da Polícia Federal para auxiliar nas capturas de fugitivos. O governador José Mello encaminhou ao presidente Michel Temer ontem a proposta de construção de um pacto nacional para enfrentar o crime organizado e reforçar o combate ao tráfico de entorpecentes nas fronteiras. A guerra entre facções pelo domínio do mercado de drogas e armas está na raiz da violência urbana e dos problemas do sistema prisional brasileiro, afirma o governador. Sem mudar os métodos de combate ao crime organizado, a segurança pública faz o mesmo que enxugar gelo, disse ele. Para aumentar a proteção das fronteiras nacionais, José Mello defende que a Polícia Federal tenha maior efetivo e que as Forças Armadas passem a atuar diretamente na questão. Polícia. Peregrini, ontem aconteceu um incêndio, 2 casas foram destruídas pelo fogo e uma mulher foi a responsável, uma tal de Daiane. O que teria acontecido com essa criatura, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, ela com os sintomas de Nero aí, né, tocou fogo nas casas e por pouco não provocava uma verdadeira tragédia, Paulo. Uma casa foi completamente consumida pelo fogo, uma outra ficou parcialmente consumida ontem à tarde, na ocasião do programa Giro de Notícias que estava sendo apresentado pelo Valdir Corrêa. Nós já comentávamos sobre esse assunto, Paulo. A mulher usuária de drogas, e foi ela sim quem ateu fogo nas casas aí, estava querendo droga, estava completamente alucinada por consumir entorpecente e acabou provocando esse incêndio. Se não é a ação rápida do Corpo de Bombeiros, algo de pior poderia ter acontecido, viu, Paulo? Pois é, Peregrini, e a normalidade da noite, sem dúvida alguma, foi este assalto ao posto de combustível ou de gasolina, como queiram, bem em frente ao Bradesco, no Boulevard Álvaro Maia. E o bandido causou uma grande alteração. Chegou com simulacro, dominou todo mundo e as pessoas ficaram ali apavoradas diante do bandido. Ele terminou por pegar uma faca, não é, Peregrini? Pois é, Paulo. Ele chegou num posto de gasolina, ele começou a ação dele com simulacro, né, com um revólver falso, não era uma arma verdadeira. O Michel da Silva Costa, 27 anos, fugitivo do Compage, fez todo esse alvoroço. Paulo, para você ter uma ideia como ganhou proporções essa ação desse bandido, que as duas vias, a via de ida e a via de volta, centro-bairro e ao bairro centro, ficaram interditadas do Boulevard Álvaro Maia. Para o ouvinte ficar bem localizado, Paulo, é aquele posto em Ipiranga que fica praticamente em frente ao Banco Bradesco no Boulevard, que fica ali no canteiro central. Esse posto de gasolina foi assaltado ontem por esse fugitivo do Compage. A negociação, Paulo, se estendeu de 10h15 da noite até aproximadamente os 30 minutos dessa madrugada. Portanto, aí um
praticamente 2 horas, teve que chamar a família dele para ajudar nas negociações. Foi uma demora excessiva, Paulo. Os funcionários ficaram sendo ameaçados todo o tempo. A polícia teve que ter muita paciência, muita habilidade para poder fazer com que esse homem se entregasse, e ainda bem que ele se entregou sem ferir ninguém. Belto Pellegrini, conte mais o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo, e nós vamos começar com as ocorrências vindas de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Um atendimento, um rapaz conhecido como João deu entrada por volta das 3h42 dessa madrugada. Ele levou uma pisa nas proximidades do bairro, ali do bairro da Matinha, e deu entrada no 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, a movimentação aí sim foi um pouquinho maior. Um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. As informações dão conta de que ele apanhou com um pedaço, o que era um cabo de uma enxada feita de angelim pedra. Ele apanhou, levou 2 pauladas nas costas e deu entrada. A vítima aí não conseguia respirar direito, pegou um cacete e deu entrada ontem no pronto-socorro João Lúcio. Uma outra pessoa vítima de violência doméstica, uma mulher de 22 anos, acabou apanhando do seu próprio marido, do seu próprio esposo, um homem de 68 anos de idade. Movido pelo ciúme, ele estava com ciúme da mulher de 22 anos. Segundo as informações, ele sempre tem esses pitis quando a moça demora mais um pouco. Ontem, ela saiu de casa por volta das 16 horas, voltou por volta de 1h da madrugada de hoje, disse que estava todo esse tempo esperando o ônibus. Ele não acreditou e acabou tentando aí agredir a própria amada. Ainda ela levou alguns arranhões e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Segundo as informações, ele chorava à porta do pronto-socorro, pedindo perdão, pedindo desculpa, disse que ele se excedeu no ciúme. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens que estavam vendendo verdura em um carrinho de mão se desentenderam por causa de um cliente. Os 2 estavam vendendo a sacolinha de tomate a R$2. Olha o tomate a R$2. Uma senhora disse: eu quero. Daí um pegou uma sacola, o outro pegou outra. Foram para cima da cliente, aí de repente ela comprou de um, o que voltou com a sacola na mão boiado, não gostou, daí começou a peia. Paulo Guerra deu-se ali na Avenida Camapuã, nas proximidades da Feira do Produtor. 2 homens se pegaram, se engalfinharam, foi muita peia. Quem desapartou a briga foi o motorista da lotação, nosso amigo Bilu. Bilu teve que descer do carro dele para desapartar a briga dos 2 verdureiros que estavam brigando por uma cliente aí que estava comprando tomate. O negócio não tá fácil para ninguém e os verdureiros foram a vias de fato. A polícia já estava quase chegando ao local. Quando eles viram a polícia, cada um foi pro lado, um foi pro outro e escaparam aí de serem levados à delegacia. Pronto-socorro Platão Araújo. Também uma ocorrência de acidente de trânsito. Um homem deu entrada vítima de queda de moto. Ele bateu sua motocicleta 125 de cor branca em um carro vermelho e acabou ficando ferido. O fato aconteceu no bairro Jorge Teixeira por volta das 17 horas de ontem. O homem deu entrada no pronto-socorro, teve alguns ferimentos não muito graves e foi posteriormente liberado. De polícia, a Secretaria de Segurança agindo em todo o estado e no município de Maués. 4 pessoas foram presas que estavam aí vendendo droga, estavam com meio quilo de cocaína, arma, munição, além de objetos eletrônicos. A prisão ocorreu próximo à feira do município de Maués. Os suspeitos presos são Manuel Berlim Almeida, 42 anos, Amanda Rodrigues Souza, 35, e Silvio de Oliveira, de 18 anos, além de Estefânia Barlim, de 38 anos. Outros também adolescentes estavam envolvidos e foram levados às autoridades
que tomam conta aí dos menores infratores. Outra grande ação com apreensão de drogas no município de Maués, feita pela Secretaria de Segurança. O caseiro Antônio Carlos de Oliveira, 59 anos, foi preso na manhã dessa da manhã de ontem, Paulo. Ele é suspeito de matar um homem conhecido como Ceará, rapaz, mataram o Ceará, e foi com balaço no peito de espingarda. O crime aconteceu no sítio no quilômetro 105 da M010, ali já na área do município de Rio Preto da Égua. Você lembra, Paulo Guerra, nós noticiamos esse crime. Naquela ocasião não se sabia quem foi que matou um homem lá no quilômetro 105. Agora, depois de investigação, a polícia chegou ao caseiro Antônio Carlos de Oliveira, 59 anos, foi ele quem matou um homem com um tiro de espingarda. As informações dão conta de que os dois tinham uma rixa aí e um acabou matando. O Ceará acabou levando a pior e acabou sendo preso por policiais lá do município de Rio Preto da Eva. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma motocicleta foi recuperada por policiais da 13ª SICOM à noite de ontem. Tudo aconteceu no bairro Cidade de Deus. Em outra ação da polícia, um foragido também foi preso por policiais da 13ª SICOM, além também do assaltante, do Michel, que ontem estava fazendo assalto lá na área do Boulevard. Uma motocicleta também foi recuperada no bairro de Santa Etelvina. Daí foi uma ação dos policiais da 26ª SICOM, que estão também trabalhando muito lá na área do bairro Santa Etelvina e também do conjunto Cidadão 12. Policiamento lá no Cidadão 12 tem sido reforçado por parte da 26ª SICOM. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. E atenção, a pedra está vazia. Nenhuma morte por violência. Na noite madrugada tranquila na cidade. Nenhuma morte por acidente de trânsito, nenhuma morte por violência. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na peia. Uma noite madrugada com a pedra do IML criando teia de aranha. A paz, a tranquilidade tomou conta da pedra à noite de ontem. Entretanto, o Instituto Médico Legal, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, realizou 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila, da paz da noite madrugada tranquila na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Concurso 4.280 daqui na dezenas sorteadas 14, 17, 18, 30 e 40. Repita, Eduardo. 14, 17, 18, 30 e 40. O prêmio acumulou em R$2.900.000. Para hoje, a quadra saiu para 88 apostas, cada uma leva R$4.698,57. O terno teve 5.736 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$108,39. Duque, 142.529 apostas, R$2,39 para quem fez os míseros 2 números. Repetindo os números da quina: 14, 17, 18, 30 e 40. Agora vamos ao Loto Fácil, que saiu para 2 apostas de Niterói, no Rio de Janeiro, e uma de Cacequi, lá no Rio Grande do Sul. Você conhecia essa cidade, Eduardo? Nunca ouvi falar. Cacequi, lá no Rio Grande do Sul. R$1.025.074,08 para cada um desses apostadores. Um de Niterói e um de Cacequi.
14 acertos, 250 apostas, R$2.523,26. 13 acertos por 11.377 ganhadores. Prêmio para cada um deles, R$20. 12 acertos, 143.543, R$8. 11 acertos por 852.116 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$4. Chega-se a apostas ganhadoras, R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil no concurso 1459. 01, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 24 e 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil nesse concurso 1459. 01, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 24 e 25. 6h31 em Manaus. Esportes. 20 dias antes de estrear na Copa Verde, a diretoria do Nacional anunciou na tarde de ontem parte do elenco que vai defender o time nesta temporada. Foram apresentados 10 atletas de um total de 14 que o clube contratou. Cristiano Ronaldo confirmou o favoritismo e foi eleito o melhor jogador do mundo de 2016 pela FIFA. O craque bateu na decisão o argentino Lionel Messi e o francês Antoine Griezmann. Essa é a quarta vez que o português recebe o prêmio. As outras foram em 2008, 2013 e 2014. E não foi dessa vez. O meia Marlone do Corinthians foi desbancado pelo Malaio Modfai Subri do prêmio Puskás, que definiu o gol mais bonito de 2016. Em votação popular, Subri recebeu 59,46% dos votos e se tornou o primeiro asiático a vencer o prêmio. Marlone ficou em segundo com 22,86%. Em terceiro ficou o venezuelano Daniusca Rodrigues com 10% dos votos. A FIFA fez uma homenagem nesta segunda-feira ao Atlético Nacional, que emocionou o mundo no dia 30 de novembro ao lotar seu estádio para lembrar os jogadores da Chapecoense mortos em um acidente de avião. Na ocasião, o clube ainda pediu que a Conmebol desse o título da Copa Sul-Americana ao time brasileiro, inclusive com o prêmio financeiro que garantiria um apoio para a recuperação do clube. Durante a festa do prêmio Melhor do Mundo, a FIFA organizou um momento especial na cerimônia para lembrar do clube brasileiro que perdeu boa parte de seu elenco e toda a sua comissão técnica no acidente que deixou 71 mortos no fim de novembro, quando decidiria a Copa Sul-Americana contra o próprio Atlético Nacional. Mas, acima de tudo, prestou uma homenagem aos torcedores e aos dirigentes colombianos. A nova Copa do Mundo, a ser disputada por 48 seleções a partir de 2026, terá uma overdose de partidas nos primeiros dias de disputa. O novo formato do Mundial não vai alterar o número de estádios 12, nem sua duração 32 dias e nem o número de jogos dos finalistas 7, mas vai aumentar o número de jogos dos atuais 64 para 80. A FIFA confirmou a mudança na manhã de maneira oficial na manhã de ontem. O Conselho da FIFA decidiu unanimemente por uma Copa do Mundo com 48 times a partir de 2026. Jogos de ontem pela Copa: São Paulo de Futebol Júnior. Paraná Clube 6, Marília 1. Botafogo classificado 3, Atlético Mineiro 0. Ponte Preta 6, Penapolense 1. Náutico 2, Votuporonguense 0. Grêmio 0, Mirassol 1. Grêmio Novo Horizontino 0, Sergipe 0. Nos pênaltis 7-6 para o Novo Horizontino. Últimas notícias. A bolsa fechou com leve alta de 0,6% com 61.700,29 pontos. O resultado foi influenciado pelo bom desempenho das ações da mineradora Vale, que subiram mais de 2%, da Ambev e dos bancos Bradesco e Itaú Unibanco. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,78%, cotado em R$3,197 na venda. Os primeiros egressos do Exército Brasileiro deram início ao cadastro no posto central do Cine Amazonas na manhã de ontem. Trata-se de uma parceria entre o Comando Militar da Amazônia, o CMA, e o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, que visa buscar
oportunidade no mercado de trabalho para os recém-saídos das Forças Armadas, assim como ampliar o banco de dados do Cine Amazonas com mão de obra qualificada. O CMA vai realizar uma triagem em suas unidades e encaminhar ao posto central do Cine Amazonas os interessados em obter a carteira de trabalho, assim como realizar o cadastro para emprego. Espera-se que mais de 600 homens busquem esse atendimento especial, que vai se estender por 31 dias úteis com horário diferenciado, de acordo com o diretor do Cine Amazonas, Arilson Vieira. A Secretaria de Estado da Fazenda realiza hoje no programa Agora na TV em Tempo o sorteio da campanha Nota Fiscal Amazonense, que vai ao ar às 11 horas e serão sorteados prêmios no valor total de R$154 mil, sendo 110 mil para os cidadãos e 44 mil para instituições sociais. As notas foram processadas no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2016. A Previdência de Manaus deve fechar 2016 com a meta atuarial alcançada e iniciar 2017 com boas perspectivas para os investimentos dos segurados do município. A equipe de investimento tem se reunido com várias instituições financeiras e, baseado no cenário macroeconômico por elas traçado, tem discutido as estratégias de investimento para o ano. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Marcelo Magaldi, a expectativa é de que as taxas de juros caiam bastante e a Bolsa de Valores continue sua trajetória de ascensão, concretizando um cenário muito positivo para a carteira de investimentos da Manaus Previdência neste início de ano. A segunda fase de remanejamento do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus começa nesta terça-feira, hoje, a partir das 9 horas da manhã, exclusivamente pelo portal do candidato da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP. O processo segue até às 23h59 de quinta-feira, dia 12. Nesta etapa, equivalente à quarta chamada do processo, serão preenchidas 7.485 vagas de 50% remanescente do edital 2017/1. Podem participar apenas os candidatos que ficaram na condição de reserva do programa. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos vai receber até esta quarta-feira, dia 11, as propostas que vão concorrer ao edital complementar de audiovisual. Os interessados devem entregar os projetos de acordo com os requisitos do edital na sede da Fundação, localizada na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, até às 14 horas. O primeiro voo com os integrantes da Força Nacional chegou a Manaus por volta das 2h55 da madrugada de hoje para ajudar no reforço da segurança nas penitenciárias do estado. O avião C-99 da Força Aérea Brasileira desembarcou na capital do Amazonas com 25 pessoas a bordo. Uma segunda aeronave, modelo Hércules, deve chegar ao estado por volta das 9h45, no horário de Brasília, 7h45, horário de Manaus, com mais 75 integrantes das forças de segurança. A medida faz parte do auxílio do governo federal e 7 estados que pediram ajuda para reforçar a segurança do sistema penitenciário local. Além do Amazonas e Roraima, também pediram ajuda ao Acre, o Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Somente no Amazonas, na semana passada, rebeliões em penitenciárias do Amazonas e em Roraima resultaram na morte de cerca de 100 presidiários. Os homens não deverão substituir agentes penitenciários dentro das prisões, mas reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio às barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos, escolta e guarda de presos que eventualmente precisem se deslocar para algum tribunal, por exemplo. A projeção da inflação para 2017 cresce e passa de 4,8% ao ano para 4,84%. A meta do governo é manter a taxa em 4,5%, com uma variação de 3% a 6%. A expectativa para o PIB deste ano se manteve em 0,5%. A projeção da taxa de juros também ficou no mesmo patamar de 10,25%. Os principais índices acionários da China recuaram nesta terça-feira, uma vez que os investidores realizaram lucro após uma recente alta forte alimentada por expectativas de reformas. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,16%, enquanto o índice Xangai teve queda de 0,29%. As perdas do mercado, entretanto, foram limitadas, uma vez que os participantes continuaram a buscar papéis ligados a empresas estatais relacionadas com a questão da reforma de propriedade mista. O IBGE vai divulgar às 9 horas a pesquisa mensal do comércio de novembro. Em outubro, as vendas do comércio varejista recuaram pelo 4º mês seguido. Cerimônia na base aérea do Galeão marca o envio dos restos mortais do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, a seu país natal. O diplomata de 59 anos foi assassinado na última semana de 2016 na Baixada Fluminense. Os Estados Unidos investigam se o empresário Ricardo Mansu possui bens não declarados no exterior. A suspeita é que ele esteja vivendo em uma casa em Miami no valor de cerca de 20 milhões de reais.
A lista de bens ainda inclui apartamento, prédio e 15 carros de luxo. As investigações acontecem por conta de processos após a declaração de falência das lojas Mapim e Mesbla, que eram controladas por este empresário. O presidente Michel Temer chega a Portugal para participar do funeral do ex-presidente e ex-primeiro-ministro português Mário Soares, que morreu no último sábado aos 92 anos. Temer volta ao Brasil ainda hoje. José Sarney, Eliseu Padilha e Gilmar Mendes viajaram com ele no avião presidencial. Dono da maior bancada do Senado, o PMDB, está preocupado com o futuro do provável sucessor de Renan Calheiros do PMDB de Alagoas no comando da casa. O atual líder do partido, Eunício Oliveira, do Ceará. Temerosa com os imprevisíveis desdobramentos das delações dos executivos da construtora Debete, a cúpula PMDBista quer o nome do PSDB para a vaga de vice-presidente do Senado. Um relatório de inteligência do governo de Roraima, produzido na semana passada, afirma que o número de membros da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, cresceu 1.900% no estado em apenas 3 anos. O documento da Secretaria de Justiça e Cidadania é datado de 4 de janeiro, apenas 2 dias antes da chacina que deixou 33 mortos na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Segundo o governo, o massacre foi ordenado por membros do PCC. O Estado identificou 8 presos como autores da ordem para a chacina e pediu a transferência deles para presídios federais. De acordo com o documento, a facção começou a agir em Roraima em 2013, a princípio com 50 homens. O número saltou para 1.000 em 2016, trazendo à tona novas lideranças e uma nova reorganização da cadeia hierárquica do grupo criminoso, segundo o relatório restrito à autoridade do Sistema de Segurança Pública do Estado. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $54,93, baixa de 0,01% em relação ao fechamento da sessão anterior. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu não contar em sua posse com a voz do locutor Charles Brockman, que trabalha na cerimônia desde 1957, e nesta segunda-feira se declarou desolado pela decisão do magnata. Brockman, de 89 anos, apresentou todos os desfiles de posses presidenciais desde Dwight Eisenhower, que tomou posse pela segunda vez em 1957. No entanto, o multimilionário nova-iorquino, que assumirá o cargo como 45º presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20 de janeiro no Capitólio de Washington, sede do Congresso, quebrou uma tradição que abrangeu 11 presidentes americanos. Em seu lugar, Trump escolheu Steve Ray, um locutor de 58 anos que trabalhou para a equipe de beisebol Washington National e várias emissoras de rádio da capital americana. 6:44. Morreu na madrugada desta segunda-feira o ator e dublador Thelmo Perli Minch, conhecido como Thelmo de Avelar. Intérprete de personagens como o Pateta da Disney, ele tinha 93 anos, estava internado desde a sexta-feira na coordenação de emergência regional na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Thelmo foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 70 e 80 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney. Foi ainda o primeiro narrador do desenho Super Amigos, deu voz ao Sr. Olivares em Harry Potter e a Pedra Filosofal, e a Charlie Chan na série dos anos 1970. Nesta terça-feira à noite, Barack Obama fará seu último discurso como presidente dos Estados Unidos. Conhecido por seu talento retórico e comparado a grandes oradores como Ronald Reagan e John Kennedy, Obama faz ao longo de seus 8 anos de mandato discursos memoráveis. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, criador do conceito de modernidade líquida e considerado um dos principais intelectuais do século XX, morreu ontem em Leeds, na Inglaterra, aos 91 anos, informou o jornal Gazeta Iopcosa. A causa da morte não foi divulgada. Em seus livros como Amor Líquido, de 2003, Bauman discutiu como as relações da sociedade tendem a ser menos frequentes e duradouras. 13 pessoas, entre elas 2 crianças, morreram em uma colisão entre um ônibus e um caminhão na Papua Nova Guiné, na província Oro, informaram hoje os veículos de imprensa locais. Outras 10 pessoas ficaram feridas, sendo 3 delas em estado grave. A Assembleia Nacional da Venezuela, composta em sua maioria por opositores do atual governo, aprovou nesta segunda-feira uma declaração de abandono do cargo por parte do presidente do país, Nicolás Maduro, e exigiu uma saída eleitoral para solucionar a crise política e fazer com que o povo se expresse através do voto. A única forma de resolver os graves problemas que afligem o país é devolver o poder ao povo da Venezuela e, portanto, convocar a realização de eleições livres e plurais, diz o texto aprovado com o voto dos 106 parlamentares
opositores. Um palestino foi morto nesta terça-feira durante uma suposta tentativa de apunhalamento no campo de refugiados de Fara, no norte da Cisjordânia, segundo informações divulgadas por um porta-voz militar. De acordo com o porta-voz do exército, o palestino estava armado com uma faca e tentou apunhalar um dos soldados israelenses durante uma operação de detenções no campo de refugiados de Fara, perto de Nablus. Os palestinos adoram uma faca. 6h47. Um terremoto de magnitude 7,2 graus na escala aberta de Richter atingiu hoje o Mar de Celebes, no norte da Indonésia, próximo ao sul das Filipinas, sem que tenha ocorrido alerta de tsunami. De acordo com as informações registradas, não há perigo de tsunami, pois o terremoto ocorreu em um local muito profundo, disse em boletim o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. A polícia italiana deflagrou na manhã de hoje uma operação antiterrorismo na região de Lazio, no centro do país, que terminou com a prisão de uma pessoa, de acordo com fontes locais. O detido seria suspeito de filiação com o movimento Ansar al-Sharia, organização terrorista que atua na Líbia e é ligada à rede Al-Qaeda. O caso está sob poder da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais de Roma e foi batizado de Black Flag. Milhares de pessoas assistiram nesta terça-feira o funeral do ex-presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, falecido no último domingo. As imagens da TV estatal mostravam a afluência nas ruas próximas à universidade, onde o Ayatollah Ali Khamenei preside a cerimônia. O ex-presidente, figura-chave na fundação da República Islâmica em 1979, morreu aos 82 anos de infarto. As forças iraquianas conseguiram entrar em mais 2 bairros do sudeste de Mossul, mas os avanços estão sendo limitados pela tática do Estado Islâmico de usar civis como cobertura, disse um porta-voz dos militares nesta terça-feira. A Organização das Nações Unidas disse que o número de vítimas civis aumentou em hospitais próximos nas 2 últimas semanas, à medida que os combates se intensificaram no último importante reduto dos militantes no Iraque. Agora 6h48. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Ministro da Justiça anuncia envio de 200 homens para Amazonas e Roraima. O que estampa a Folha de São Paulo. Em meio à ação de cassação, Temer viaja com Mendes para Portugal. O Estado de São Paulo. Procuradoria processa União, Bahia e empreiteiras por construção ilegal de estaleiro. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Adolescente infrator de 17 anos encontrado enforcado em unidade de internação. O Valor Econômico. Dólar fecha em queda com fluxo e mercado debate volta da atuação do Banco Central. O Estado de Minas. Estado amplia para 23 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Rogério Rosso lança candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. Município do Ceará recebe 10 milhões para combate à seca. Porto Alegre, 0 hora. Criminosos atacam 2 bancos e levam gerente como refém no Vale do Taquari. Brasil Econômico. Receita Federal libera consulta ao lote residual do Imposto de Renda 2016. As edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio estampa. Clima de insegurança afeta varejo em Manaus. Agora. Adolescente mata cunhada e fere namorado por ciúme. Em tempo. José Melo propõe pacto contra o crime. A crítica. Cartas denunciaram corrupção no Compage. Documento anexado em processo judicial no dia 14 de dezembro de 2016, 2 semanas antes do massacre, revela parceria da FDN com gestores do presídio para entrada de armas e drogas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.